Fala aí, meu povo! Sejam bem-vindos ao lado B do Brasileirão, aqui no canal Espaço da Bola. Vamos falar aí sobre a Série B do nosso Campeonato Brasileiro. Tivemos poucos jogos aí na última semana, né? A gente teve ainda aquela rodada de eliminatórias de Copa do Mundo. E também, durante essa semana, a gente vai ter Copa do Brasil. Então, são poucos jogos aí, não tem muitas rodadas cheias, mas tem muito jogo interessante aí pra gente falar. Só que eu quero trazer aqui pra vocês alguns destaques, né? Algumas novidades, algumas coisas que eu quero destacar aí desse campeonato brasileiro da Série B, né? Porque foram, apesar de momentos em que a gente teve poucos jogos, a gente teve acontecimentos importantes, certo? Então vamos embora também falar um pouquinho dos nossos times aí da Série B. Essa aqui é uma das maiores Séries B da história da humanidade, né? Porque tá eletrizante, né? Esse campeonato. Então já você está conhecendo aqui o nosso canal, se inscreve aqui no canal Espaço da Bola, né? Você tá assistindo aqui, bicho, dá o joinha também aqui, porque ajuda a gente a crescer, né, velho? Então dá essa força para nós aí e vamos embora, né? Galera, começando aí pelos jogos da terça passada, né? Porque a gente teve uma semana aí com alguns jogos, né? Pra gente conversar. A gente teve a partida entre Brasil de Pelotas e Confiança já às 11 da manhã, né? Porque era feriado de 7 de setembro. Então a gente tinha jogos aí ao longo do dia também, né? Feriado nacional, e eles distribuíram os jogos ao longo do dia. Então teve Brasil de Pelotas e Confiança empatando em 1-1. O Confiança conseguiu um empate, né, nesse jogo aí, mas realmente para o Confiança foi um resultado ruim, né? Porque era um adversário direto, o Brasil de Pelotas. Acho que para os dois foi resultado ruim, né? E qualquer um deveria brigar por uma vitória aí, até porque é um confronto direto entre os dois últimos, né? Então, uma alavancada aí na tabela de classificação passaria por um resultado positivo nesse jogo. Guarani venceu o CSA por 1-0, um presente de grego aí para o CSA no aniversário do CSA, né? O Guarani vencendo aí então por 1-0 e retoma aí algumas boas posições à frente, né? O Guarani, e deixa o CSA estacionado lá embaixo, né? Mais um resultado ruim do trabalho do Moza, só que em desempenho eu achei que o CSA fez até uma boa partida, né? Não jogou mal, não foi muito ruim, mas realmente o resultado foi decepcionante, né? Também pelo que o time apresentou, mas realmente era um jogo muito difícil contra a equipe do Guarani. Não foi um resultado desastroso de resultado, mas pelo que o time apresentou dentro de campo, mostrou algumas falhas do setor ofensivo do CSA principalmente, que deixaram a desejar de novo, e os times do CSA não conseguiram transformar o desempenho que teve ao longo do jogo em chances de gol, em resultado, né? Então fica decepcionante por isso. Teve um atropelo, né, do Coritiba em cima do Brusque, um trem batendo de frente com a moto, né? 4-0 para o Coritiba em cima do Brusque, sem chance nenhuma para o Brusque. E o empate em 1-1 entre Goiás e Cruzeiro. Foi até engraçado, porque o gol do Goiás foi logo depois do jogo do gol do Cruzeiro, né? Aí aqueles caras que a gente sempre assiste, né, na internet, aí os caras que ficam fazendo a narração, os caras ainda estavam comemorando e nem viram o gol de empate da equipe do Goiás. É uma loucura, né, velho? Aí ao longo da semana não teve mais jogo, né, por causa das eliminatórias da Copa do Mundo. Então a gente só teve jogo na sexta-feira. O Vitória perdendo para o Remo por 2-1, resultado muito ruim para a equipe do Vitória, né, que se mantém aí na zona de rebaixamento. E pior ainda esse resultado aí, porque o Vila Nova, que tinha a mesma quantidade de pontos da equipe do Vitória, venceu o Náutico um pouco mais tarde, né? E aí foi péssimo para os dois nordestinos, porque o Náutico ele se afasta um pouco do G4 e também nesse mesmo jogo o Vila Nova se afasta do Z4, né? Deixando o Vitória numa situação mais complicada. Daqui a pouco a gente passa pela tabela de classificação. No sábado a gente teve o Cruzeiro jogando contra a Ponte Preta e vencendo aí por 1-0, né? Bom resultado para a equipe do Cruzeiro. O Botafogo passando o trator por cima da equipe do Londrina, 4-0 para a equipe do Botafogo, né? O Londrina, time da zona de rebaixamento, e o Botafogo numa fase sensacional aí, né? No Campeonato Brasileiro, já assumindo aí uma boa posição no G4. O Sampaio Corrêa empatando em 0-0 com a equipe do Operário, resultado ruim da equipe do Sampaio, né? Porque se afasta um pouco aí do G4 agora. E o CRB perdeu para a equipe do Goiás nesse jogo, que era um duelo direto do segundo, que era o CRB, com o Goiás, que era o terceiro. Como o Goiás venceu, passou o CRB. E porque o CRB perdeu, o Botafogo, que tinha ganho mais cedo, passou o CRB também. Então o CRB cai de segundo para quarto colocado, fica ali na quarta colocação.
mas está ainda com uma boa pontuação a equipe do CRB, tá? No domingo não teve jogo aí da Série B, na segunda também não teve jogo da Série B e hoje a gente também não tem jogo da Série B. Na sequência não tem nessa quarta, não tem nessa quinta, quer dizer, quinta tem, perdão, tem na quinta, tem jogo na sexta, no sábado tem também, no domingo tem também, na segunda não tem. Então daqui a pouco a gente fala sobre essas situações aí, esses próximos jogos, certo? Porque a gente agora vai falar sobre a classificação e vamos aos destaques também da Série B. Vamos lá, como é que tá a classificação? O Coritiba é líder absoluto aí, né, com 45 pontos. A equipe do Goiás vem em segundo colocado com 42. O Botafogo é o terceiro com 41 e o CRB é o quarto com 40. E aí já fora da zona de rebaixamento, fora da zona de classificação, vem Avaí e Guarani com 37 pontos, né? Ambos aí a 3 pontos da equipe do CRB, né? Dependendo aí também de critérios de desempate. Vamos dar uma olhada aqui, porque no aplicativo aqui ele não mostra a número de vitórias, né? Aí eu fico sem ter a referência aqui. Mas olha, o Coritiba já garantiu mais uma rodada como líder, porque tem 13 vitórias. Se o Coritiba perder e o Goiás ganhar, o Goiás empata em pontos, empata com os 45 pontos. Só que o Goiás vai a 12 vitórias, fica com uma vitória a menos que a equipe do Coritiba, certo? Então, para deixar aqui claro. O CRB, aí já é um pouco diferente, porque o CRB ele tem os 40 pontos e 11 vitórias. O Avaí tem 37 pontos e 10 vitórias. Mesma coisa o Guarani. E no saldo de gols, o CRB tem 7, o Avaí tem 8 e o Guarani 7. Então, se o CRB perder o próximo jogo, Avaí ou o Guarani vencerem, ultrapassam o CRB exatamente no saldo de gols, né? Empatam em número de vitórias e passam no saldo de gols. Descendo um pouco mais a tabela de classificação, Sampaio Corrêa e Náutico estão aí com 35 pontos. O Sampaio, apesar de ter empatado, eu falei que foi um resultado ruim, pelo menos passou a equipe do Náutico, né, aí na tabela. O Náutico perdeu e acabou descendo mais posições aí. O Operário vem com 33 e o Vasco 32, fecham a parte de cima da tabela. O Remo é o 11º com 30 pontos. O CSA vem na sequência com 29, junto com o Cruzeiro. O Cruzeiro já igualou aí a equipe do CSA, né? Brusque, 27 pontos. Vila Nova, 26. Ponte Preta, 25. E aí a zona de rebaixamento com Vitória, 23 pontos. Londrina, 21 pontos. Brasil de Pelotas, 16. E Confiança, 14 pontos. Fase terrível da equipe do Confiança, né? E eu queria dar os meus destaques. Um destaque positivo, naturalmente, é a equipe do Coritiba, né? Porque já é líder absoluto aí na tabela de classificação. Mas a gente tem também a equipe do Goiás, que vem com 9 jogos sem perder. A equipe do Goiás, né? São 5 vitórias e 4 empates nessa sequência aí. Então, uma bela sequência da equipe do Goiás, escalando aí a tabela. Mas a melhor fase que tem é a do Botafogo. O Botafogo, nos últimos, são aqui, 11 jogos. O Botafogo tem 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, é uma fase muito boa da equipe do Botafogo. Coincidentemente, com a chegada do Anderson Moreira, né, ele conseguiu dar uma melhorada aí na equipe do Botafogo. Então, é um grande destaque positivo essa campanha do Botafogo com o Anderson. 4 vitórias seguidas aí para a equipe do Botafogo, né? São já 6 jogos sem perder, 5 vitórias e 1 empate. Apenas 1 derrota nos últimos 11 jogos, então é uma fase sensacional da equipe do Botafogo, né? E é um time que para mim não dava indícios de que iria ter essa briga lá em cima aí na tabela, né? Mas realmente o Botafogo ele tá nessa boa fase. E queira ou não, o Cruzeiro também é uma equipe que a gente precisa destacar. Apesar de ter empatado mais do que vencido nesses últimos 10 jogos, são 10 jogos sem perder da equipe do Cruzeiro, né? E ele tem, então, 6 empates e 4 vitórias, né? Mas é um time, o Cruzeiro, que vem mantendo uma certa regularidade e já saiu aí daquela zona incômoda da zona de rebaixamento, né? Então, queira ou não, é um destaque positivo aí também da equipe. Outros destaques que eu queria dar aqui, né, também é a chegada do Fernando Diniz aí para a equipe do Vasco. Que o Vasco, velho, ele é um time
que é um time de Série A, né, que tá jogando a Série B. O Vasco é um time acostumado a jogar a Série A, mas também tem se acostumado a jogar na Série B nos últimos anos, né? O Vasco é um time que oscila muito aí nas temporadas, né? Então a equipe do Vasco realmente tem se acostumado a jogar a Série B. E eu acho que é um time que, de fase, assim, de nível, já desceu um degrau em relação ao que representa na sua história. O Vasco sempre foi uma das maiores equipes do Brasil, só que hoje eu acho que está longe já desse patamar. Tem várias outras equipes aí ao redor do Brasil que já estão ultrapassando aí a equipe do Vasco em quesito de representatividade nacional, né? Então, assim, eu acho que o Fernando Diniz, apesar de chegar aí na equipe do Vasco nessa temporada, ele é um treinador que ele tem uma qualidade de jogo muito boa. Quando ele chega nas equipes, ele melhora bastante o nível das equipes, só que ele não consegue dar essa sequência, né, muito tempo. O Fernando Diniz, ele acaba perdendo a mão do elenco, ele não consegue dar sequência. Muito eu acho também pelo tratamento que ele tem com os seus jogadores, né? Aquela questão com o São Paulo, acho que ficou evidenciado isso, né? Em relação ao Tietê, né? Todo aquele entreveiro lá que não é a intenção estar falando sobre isso agora, mas realmente o Diniz, ele é um cara que eu não entendo como é que ele não consegue dar certo, porque ele monta algumas boas equipes, ele faz os times jogar bem e de repente o time cai de rendimento de uma maneira absurda e acaba não tendo sequência. Eu acho que falta respaldo ao trabalho dele e ele precisava realmente descer uma divisão aí para ver se ele conseguia engatar um trabalho aí, né? Porque ele tem nome já de treinar times de Série A e talvez jogando uma Série B, talvez ele tenha mais respaldo. Eu tô curioso para ver o trabalho do Fernando Diniz aí na equipe do Vasco. Bora ver se ele vai ter material humano para poder desempenhar o bom futebol que ele consegue fazer em algumas equipes, né? Mas realmente o Fernando Diniz, eu acho que ele tá esgotando as oportunidades dele, né? No São Paulo ele fez um bom trabalho, mas caiu muito de rendimento aí na reta final e acabou sendo demitido muito por conta do ambiente também do clube. Foi demitido agora da equipe do Santos, né? Na equipe do Fluminense ele também não fez um trabalho tão bom assim. No início até dava alguns bons indícios, mas ele acabou na sequência perdendo aí seu rendimento e acabou sendo demitido também. Então, bora ver como é que ele reage agora no Vasco. Tô curioso para ver realmente o trabalho dele, mas vamos embora. Outro destaque que eu queria dar também é aqui na equipe do CSA, que chegou agora o Didira, que é um jogador que foi histórico na equipe do CSA, foi importantíssimo na temporada do acesso, né, e volta agora, só que ele volta já numa fase meio que fim de carreira, né, sei lá. Ele era reserva no Brasiliense na Série D e chegou agora a um fuzuê muito grande aí na equipe do CSA. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir desempenhar aquele mesmo futebol. Eu acho que não. Eu tô muito com o pé atrás em relação a essa história do Didira. Mas, velho, é um cara que chega aí com respaldo, é um cara que chega pra dar uma representatividade no elenco, é um cara que chega talvez aí pra bater no peito e ser tipo um dos capitães, mesmo que não seja titular, né? Mesmo que acabe não sendo titular, não tenha sequência, não seja o mesmo Didira, ele vai chegar aí pra bater no peito e assumir a responsa. Então pode ser que melhore aí o nível dos outros atletas, ele cobrando os outros atletas, né, contagiando os outros atletas no ambiente interno, talvez ele consiga dar uma melhorada no ânimo aí dos jogadores do CSA. E outra coisa do próprio CSA também é a possível chegada do Ricardo Oliveira. Olho aí nas redes sociais, a gente tem aqui o nosso Instagram, @portavoz do Azulão, ele ficava escritozinho aqui, né? Mas como eu tô dando uma reambientada aqui no nosso ambiente de gravação, né, eu acabei pintando de novo aqui, tô adicionando mais umas coisinhas, daqui a pouco vocês vão ver quando tiver pronto, tá ficando show de bola. Mas o nosso Instagram é @portavoz do Azulão, tá o link na descrição aqui do vídeo, certo? Qualquer novidade aí sobre novas contratações a gente divulga lá de prima, beleza? E vamos lá, terminamos os nossos destaques aqui e vamos embora para os próximos jogos. Na quinta-feira só a gente tem jogo, né, com o CRB e Vasco jogando às 7 horas da noite. E aí é um jogo interessante de se ver porque o CRB perdeu algumas posições, então volta mordido aí para retomar essas posições. E o Vasco tem a estreia do Fernando Diniz. Então um jogo interessantíssimo para se assistir. Eu, para apostar, botaria um empate aí nesse jogo, mas eu acho que o CRB tem um leve favoritismo aí na equipe pelo que vem desempenhando aí historicamente, né, na Série B. Mas eu acho que vai dar um empatezão. Cruzeiro e Operário, pela fase eu apostaria no Cruzeiro nesse jogo aí, mas também é um jogo interessante de se ver.
Pena que é no mesmo horário de CRB e Vasco, né? Mas vamos lá. Eu vou assistir a equipe do CRB porque é nordestino, né? E eu tô curioso com o time do Vasco também. Remo e Avaí se enfrentam às 9h30 da noite e o Avaí é uma equipe melhor do que a equipe do Remo, né? Eu acho que vence mesmo jogando fora de casa. Na sexta-feira segue a rodada com Brusque e Vitória às 4 da tarde. Aliás, no dia 16 é feriado aqui em Alagoas, né? Emancipação Política de Alagoas, né? Então, temos um feriado aí na quinta-feira. Na sexta, 4 da tarde, a gente tem Brusque e Vitória. E aí o Vitória, eu acho que ele tem até uma possibilidade de ganhar do Brusque, né? É até meio que um confronto direto. Vitória tem 23 e o Brusque 27. E se o Vitória vencer, vai a 26. Cola no Brusque, né? Então, é um adversário para o Vitória tentar rivalizar. Coritiba e Vila Nova se enfrentam e o Coritiba eu acho que tem o total favoritismo nessa partida, né, para vencer. Confiança e Sampaio Corrêa, o Confiança, eu não aposto mais nada no Confiança, né? Infelizmente todos os jogos aí do Confiança, pelo que o time vem apresentando, não dá pra gente confiar que o time vai conseguir alguma coisa, então eu apostaria no Sampaio Corrêa. E o derby Ponte Preta e Guarani, esse daí eu nem me arrisco a palpitar, desculpa aí galera, mas eu vou me abster aqui para não criar polêmica, tá? Mas vai ser interessante de ver também, na sexta-feira. No sábado temos Botafogo e Náutico, pela fase do Botafogo, coitado do Náutico, né? E no mesmo horário tem Londrina e CSA, 4h30 da tarde. Se o CSA não vencer do Londrina, vai ser Freud também, né, velho? O CSA precisa ganhar esse jogo para se reativar aí na tabela de classificação. Mas assim, eu tô até um pouco confiante, né? O CSA de vez em quando faz umas partidas boa e não consegue resultado. Eu acho que esse jogo é o jogo para desencantar. Também se não conseguir esse jogo, a crise bate de vez, né? Bate com força. Então tem que ganhar esse jogo. É meio que uma responsabilidade aí do CSA de ganhar, né? E eu acho que tem um time mais qualificado que o Londrina, com todo respeito, tá, ao Londrina, mas eu aposto que o CSA deve ganhar esse jogo aí, eu apostaria. Goiás e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas também não tenho muita confiança não no time, né? Então eu acho que o Goiás tem o total favoritismo nessa partida. E encerrando, a gente tem um Vasco e Cruzeiro no domingo, já pela próxima rodada, né? Vasco e Cruzeiro que jogam na quinta-feira e depois voltam a jogar no domingo. Vasco e Cruzeiro, que jogo interessante, né? Eu apostar seria um empate nessa partida. E é isso aí, gente. Olha, um vídeo bem mais longo hoje do que eu imaginei, né? Eu dei alguns destaques, falei um pouquinho aqui sobre a minha opinião de algumas equipes aí também, né? E falei de alguns jogos aí. Então hoje foi um vídeo um pouco maior, realmente. Mas é isso aí, eu agradeço aí a presença de todos vocês aqui no canal, gente. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Amanhã tem live, um pouco diferente no horário, né? Umas 11 da manhã a gente começa. Mas é isso aí, gente. Obrigadão pra vocês, valeu e até a próxima. Até mais.